Olá, bom dia para você. Está no ar mais um Arena Alterosa, programa desta segunda-feira recheado de atrações. Você, torcedor, está feliz com sua equipe? Seu time do coração venceu neste fim de semana? Bem, eu sou Marlon Santiago e aqui comigo hoje está o Lenilson Fresato e também o Henrique Lemes, nossos comentaristas de longa data aqui no programa. Lenilson, seu destaque do final de semana. Bom dia para você. Bom dia, Marlon. Bom dia, Henrique Lemes. Bom dia. Um grande abraço a todos que acompanham a Arena Alterosa. O meu destaque, Marlon, é o Atlético Mineiro, que com a volta do Lucas Prato e do Marcos Rocha, voltou a vencer. Bateu ontem ao RT no Independência por 4-0. O Atlético agora que tem um jogo muito difícil na quarta-feira pela Libertadores contra o Independente Santa Fé. Jogo lá na Colômbia, hein? Henrique Lemes, flamenguista, feliz com a equipe rubro-negra. Qual é o seu destaque? Bom dia, Marlon. Bom dia, Lenilson. Um grande abraço aí aos amigos aqui do Arena Alterosa. O Flamengo devagarzinho está subindo de produção. Mas o meu destaque inicial vai para o jogo deste final de semana aqui em Varginha, onde o Boa conseguiu arrancar um empate contra o América Mineiro. Teve que correr muito e com esse empate o Boa ainda está na 9ª colocação. Isso aí, daqui a pouco a gente conversa mais um pouco. E agora vamos aos gols, então, desta vitória do Atlético Mineiro sobre a URT. Olha, o primeiro gol com o Luan. Luan, que até voltou a fazer a armação mais para frente, contra a equipe da Caldense semana passada, ficou muito preso, não fez nada, marcou um golaço. E como eu falei na abertura, Marcos Rocha e o Lucas Prato deram uma movimentação bem diferente nessa equipe aí do Atlético. É uma equipe bem diferente com esses dois jogadores, né? Golaço aí do Marcos Rocha, tabelinha com o Carlos, marcou um golaço, tirou do goleiro, olha só, bonito gol dele, o segundo gol do Atlético Mineiro. E se bem que essa equipe da URT também não ofereceu muita resistência à equipe do Atlético não, né, Henrique? Justamente, o time do RT, um time fraco, o Atlético Mineiro agora compondo o seu elenco com jogadores titulares, o Luan jogou mais avançado, o Lucas Prato, aí voltou, fez. Centroavante é isso, gente, centroavante tem que entrar e fazer gol. Marcos Rocha teve uma grande movimentação ali pelo setor direito e o Atlético Mineiro venceu muito bem a URT por 4-0. E o quarto gol aí foi uma falha da zaga ali que acabou colocando a bola ali para dentro, né? Lenilson, mas uma vitória importante para dar um gás para a equipe, como você mesmo falou, que tem um jogo difícil aí no meio de semana. Exatamente, Marlon. A equipe do Atlético aí que tem problema de contusão, Marcos Rocha voltou, o Lucas Prato, ainda existem vários jogadores do departamento médico. Na quarta-feira pega o Independente Santa Fé lá na Colômbia. E a situação do Atlético na Libertadores não é nada boa. O Atlético precisa fazer 12 pontos em 4 jogos, ou seja, precisa vencer todos. Eu acho muito difícil a tarefa do Atlético. No Campeonato Mineiro, o Atlético garantiu. O Atlético classifica aí com tranquilidade, está aqui na 2ª colocação com 16 pontos, está fazendo aí o trabalho tranquilo. Acredita nisso também, Henrique? Sim, o time do Atlético Mineiro, ao lado aí do Cruzeiro, com certeza são duas equipes que estarão aí na semifinal do Campeonato Mineiro. Ok, o jogo do Atlético Mineiro, então, vencendo a equipe do RT depois de perder para a Caldense no meio de semana, né? No último sábado, o Boa recebeu o América no estádio municipal e só empatou. A equipe de Varginha teve um jogo fraco tecnicamente e só empatou porque o goleirão da equipe salvou o time, né, Lenilson? Olha, esse jogo aí, o Boa era para ter tomado aí de pelo menos 4, 5 gols, se não fosse o goleiro do Boa aí que salvou. Muita fraca atuação do Boa Esporte, né? E você destacou aí na abertura aí, Henrique. Se não for... Aí se foi uma agressão aí, né? Foi uma agressão aí do goleiro do Felipe Amorim. Felipe Amorim. Tinha que ser expulso. Ficou barato aí. Felipe Amorim agrediu aí o Gabriel Dias do Boa Esporte, levou apenas cartão amarelo, ficou barato. E o árbitro Emerson de Almeida Ferreira maneirou para ele aí. Mas foi uma atuação fraca do Boa aí, né? O América foi com tudo para cima e só não levou uma goleada, como nós falamos aqui, devido ao goleiro, né? Na realidade, infelizmente, Marlon, o time do Boa esse ano para o Campeonato Mineiro está fraquíssimo. É uma das equipes que estão aí perigando na zona de rebaixamento. Pra você ter uma ideia, saiu a bola no sábado, o América já carimbou o travessão do Boa Esporte. Depois daquele lance ali que o juiz pipocou, deveria ter expulsado o Felipe Amorim. E se não fosse a belíssima atuação do goleiro Fernando Boa, que fez 6 defesas sensacionais. Defesa onde a bola foi no gol, olha lá para você ver. A bola foi no gol e o goleirão do Boa evitou uma derrota
do Boa para o América O Mineiro. que acontece, Henrique, daqui a pouco nós vamos ouvir o goleiro do Boa, mas na sua opinião, você acredita que foi um empate favorável para a equipe de Varginha dentro de casa? Ah, com certeza. Pelo futebol que o Boa apresentou contra o América, olha, o Boa teve que correr muito, jogar muito para empatar com o América. Porque o placar moral seria uma goleada aí, pelo menos de uns 5-0 para o América. Denilson, mas dentro de casa, na sua opinião, o time tem que vencer, né? Tem que vencer, a gente sempre diz que tem que fazer o dever de casa, mas contra o América é complicado. E como é de costume, Marlon, o Boa Esporte não investe no Campeonato Mineiro, se preocupa só com a Série B do Brasileiro. E por isso que passa a perda danada aí. Eu acho que o Boa Esporte esse ano só não corre risco de rebaixamento porque o Guarani de Divinópolis está numa situação complicadíssima, tem apenas 3 pontos, e o Democrata também. O Democrata que joga hoje contra a Caldense e vai perder para a Caldense lá. Uma vitória no campeonato é muito pouco para uma equipe que disputa uma Série B de Campeonato Brasileiro. Muito pouco, muito pouco. Tá feio, né? Tá feio. A gente analisar aí um time, como você falou, que disputa campeonato brasileiro, que nível. Agora chegar num campeonato mineiro, né? Uma vitória só, derrota, empate, um elenco fraquíssimo, infelizmente deixou a desejar. O que acontece é o seguinte, Marlon, o Boa Esporte é um clube empresa. E como empresa, tem que se preocupar muito com a questão financeira. Tá? Por isso não investe muito, não adquire jogadores aí de nome que custam caro, né, para investir no Campeonato Mineiro. Isso porque o Campeonato Mineiro é deficitário para a maioria dos times. Então não compensa para o time, né, investir no Mineiro e depois fazer feio na Série B. Então a preocupação do Boa Esporte é com a Série B do Campeonato Brasileiro. E isso também acaba afastando, é lógico, o torcedor do gramado. Agora vamos ouvir então o Fernando Júnior, responsável aí por grandes defesas deste jogo, e também do técnico Ney da Mata. A gente tem um lema dentro do vestiário que quando não faz também não leva. E já tem 3 partidas que a gente tem conseguido manter isso. É lógico que as circunstâncias que nós estamos vivendo, o empate hoje não seria um bom negócio. Para nós o importante hoje seria a vitória, mas diante das circunstâncias, melhor empatar do que perder. Cada dia, cada um tem um dia iluminado. Tem dia que é o Thiago zagueiro, tem dia que é o atacante, tem dia que é o volante. Hoje, graças a Deus, eu consegui fazer uma ótima partida e ajudar os companheiros. Eu só consigo fazer as defesas porque os companheiros estão ali me apoiando. Teve até alguns lances que teve a chance clara da bola entrar e o companheiro estava em cima da linha para tirar. Então, o mérito não é só meu, o mérito é de toda a equipe. Não só da defesa, mas o elenco todo. O Fernando muito bem hoje também, né? O goleiro nosso, ajudou muito a gente também. Mas na hora do último passe, nós estamos pecando. Então, assim, ser um pouquinho mais ousado, arriscar, não podemos omitir. Nós só vamos conseguir se vai dar certo ou não se a gente tentar. Se não tentar do meio para frente, nós não vamos conseguir buscar a vitória, porque os jogadores estão receosos com medo de buscar a vitória ali. Henrique, aí um empate do Boa dentro de casa, mais um mau resultado, né? Mas pelo menos, ao final do jogo, um jogador e o treinador falou com a imprensa, coisa que está difícil aqui em Varginha, né? Eu acho que o Boa pegou o boi com esse empate aí com o América Mineiro, porque jogou pouco, né? A campanha ruim, futebol pouco envolvente, como você muito bem falou, isso aí acaba tirando o torcedor do estádio. Foi o que a gente viu no último sábado lá no Melão. Pouquíssimas pessoas estiveram prestigiando o Boa. Eu acho que um dos pontos fracos da equipe do Boa é a linha de frente. O Ney da Mata falou que o time precisa ter tranquilidade para fazer o gol, mas a bola chega na linha de frente e existe uma falta de qualidade, de tranquilidade dos atacantes. E destaque aí para o goleirão aí, né, o Fernando, que falou muito bem. O sábado foi o dia dele, pegou até pensamento e foi um principal jogador dessa partida onde o Boa empatou com o América. Tá, e também os jogadores do América, o time da capital está no G4, também falaram com a nossa equipe. Faltou uma tranquilidade ali, um pezinho a mais ali para colocar a bola para dentro e a gente sair com a vitória. Se a gente tivesse feito o gol, eu tenho certeza que eles iam se abrir um pouco mais e o jogo ia se tornar mais fácil, né? Mas a gente tem que dar mérito pro Boa também. Fizeram uma grande partida também, lutaram muito, né? Estão brigando aí pelo rebaixamento. É difícil jogar contra equipes assim. Eles fizeram uma grande partida ali, principalmente no sistema defensivo, né? Nosso goleiro trabalhou pouco, mas tá bom. Se tivesse alguém que vencer hoje aqui seria a gente, mas o empate também não tá ruim não. É um jogo que você tem, eu acho que 70% de posse de bola. E que você criou a chance que eu acabei de falar, com o goleiro defendendo, né? Não foi por fora não, dele defendendo. Teve uma do Renato sozinho, cara a cara com ele. E quer dizer, então nós merecíamos sair daqui pelo menos com 1-0.
Bem, Lenilson, além do Atlético Mineiro que venceu, o Tombense também ganhou fora de casa do Guarani e o Tupi derrotou o Vila Nova por 3-0. Resultados que deixaram as equipes acima da tabela de classificação e empurraram a Caldense para quinto lugar. Pois é, Tombense agora ocupa a terceira colocação com 16 pontos, você falou aí, o Tupi está na sétima colocação com 10 pontos. A Caldense, que até estava em segunda na semana passada, ocupou hoje a quinta colocação com 15 pontos. Atenção, hein? A Caldense entra em campo hoje contra o Democrata, lá em Governador Valadares. Se a Caldense vencer o Democrata lá, assume a liderança da competição com 18 pontos. O que eu acredito que vai acontecer. Que o outro jogo da rodada, Cruzeiro e Mamoré, só vai acontecer no dia 25 de março. Então, hoje eu acho que a Caldense assume a liderança do Campeonato Mineiro. Henrique, resultados normais nessa rodada? Sim, resultados normais. Infelizmente, esse ano nós estamos vendo aí as equipes do interior do estado fracas. E não estão, quando jogam contra os times da capital, quase não dão pressão, exceto a Caldense, que na última quarta-feira venceu muito bem o Atlético Mineiro, lá em Poços de Caldas por 1-0, mas a Caldense é uma exceção, porque existe planejamento no time da Caldense. Ela começa o seu trabalho no finalzinho de outubro e já aí monta o seu elenco, o seu treinador e vem se preparando para a disputa do Campeonato Mineiro. Mas, infelizmente, as demais equipes tradicionais, como Democrata, Boa Esporte, Guarani, o RT, Mamoré, infelizmente estão mal nessa competição. Aí nós estamos vendo alguns lances da partida da Caldense Atlético Mineiro, no meio de semana em Poços de Caldas, um resultado incrível para a Caldense, né, Lenilson? E um resultado perfeitamente normal, porque a Caldense jogou muito bem, teve um pênalti a favor do Atlético, que o Atlético desperdiçou, um pênalti a favor da Caldense não marcado, e no finalzinho lá o Cristiano foi lá e arrebentou o Vitor, fez 1-0. Um pênalti polêmico para o Atlético Mineiro, né, Henrique? Foi pênalti para você? Eu acredito que sim. Aquele pênalti ali é difícil da torcida entender e do árbitro ver, porque o Marcelinho ele segurou por trás o Ed Carlos. Então, no bolo ali é difícil marcar uma penalidade dessa. A imagem que nós estamos vendo aí, ele, na verdade, ele deslocou assim o jogador. Se o jogador ia chegar na bola ou não, é outra história. Mas ele deslocou o jogador assim. E o Dodô ali no pé de apoio acabou escorregando e perdeu a oportunidade aos 45 do primeiro tempo. Mas foi um jogo, Lenilson, que a Caldense, Marco, saiu a bola, a Caldense atacou o Atlético Mineiro o tempo todo. Foi. Por isso a vitória por 1-0 foi muito justa. A Caldense, estou te cortando, mas muito bem postada em campo pelo Léo Condé, muito bem montada em campo. É o que o Henrique falou aqui. Ia para cima, fez uma marcação muito forte em cima do Atlético, não deu chance para o Atlético nessa partida aí. E a Caldense chega a Governador Valadares com moral, né? Para enfrentar o Democrata lá no Mamudão, hoje, às 8h30 da noite. Chega com moral, e é importante a gente ressaltar o seguinte, a Caldense invicta no campeonato este ano e somou 5 pontos diante dos 3 times da capital. 3 contra o Atlético, nessa partida que nós vimos aí, 1 ponto contra o Cruzeiro e 1 ponto contra o América. Henrique, um destaque para a partida de hoje entre Caldense e Democrata. Caldense consegue os 3 pontos? Olha, eu acho que a Caldense tem totais condições de vencer o Democrata lá. Mas em contrapartida, eu acho que vai ser um jogo meio difícil também para a Caldense, Lenilson. Porque a Caldense, elenco por elenco, é muito, mas muito superior ao time do Democrata. O Democrata joga em casa, Marlon, e está ali pertinho da zona de rebaixamento. Ocupa aí hoje a 10ª colocação com apenas 4 pontos ganhos. Então, se o Democrata não começar a pontuar agora, principalmente uma partida hoje dentro de casa, ele corre sérios riscos de rebaixamento. Por isso, eu acredito na Caldense, mas tenho certeza que vai ser um jogo muito difícil pela condição do Democrata na tábua de classificação. Henrique, mas esse desespero do Democrata, a obrigação do Democrata para vencer em casa, não pode facilitar as coisas para a Caldense e somar 3 pontos lá? Sim, a Caldense jogar com estratégia lá, joga fechadinho, sentindo no começo do jogo como é que vai ser o posicionamento do time Democrata, pegando os contra-ataques, porque ela tem bons jogadores. Ela tem, você vê, tem um Luiz Eduardo, de repente um Cristiano, que é uma dúvida na cabeça do Léo Condé, se sai ou não de cara para essa partida. A dupla de zaga está fora, né? Mas tem outros o Plínio foi expulso, o Marcelinho machucado. O Plínio foi expulso, né? E o Marcelinho machucou a cabeça. 6 pontos. 6 pontos, né? Mas eu acredito, confio na vitória da veterana. Você falou da questão de destaque, eu gostaria de destacar o Cristiano, que tem sido um coringa, né? Sempre entrando na segunda etapa e fazendo gols e ajudando a Caldense a somar pontos importantes no Campeonato Mineiro deste ano.
Agora, Lenilson, vamos falar um pouco de módulo 2 do Campeonato Mineiro. O Tricordiano empatou mais uma vez na competição, né? Desta vez com o Uberlândia. Pois é, o Tricordiano, que no momento ocupa a terceira colocação da chave B com 12 pontos, empatou sábado com o Uberlândia, por 1-1 lá em Uberlândia, né? E agora tem um jogo na quarta-feira contra o CAP, que é outro time lá de Uberlândia, que também está disputando a posição. O Tricordiano encerra essa primeira fase no domingo próximo agora, jogando contra o Montes Claros em Três Corações. Então aí a equipe do Tricordiano, que no momento está na terceira colocação com 12 pontos, está muito próximo aí, ô Marlon, de conseguir aí uma vaga para o hexagonal final do módulo 2. Henrique, a equipe de Três Corações que perdeu o treinador recentemente, né? É o Paulo César Catanossi, ele foi contratado pelo Uberlândia e já estreou contra o Tricordiano neste último final de semana, mas o Tricordiano foi para lá, arrumadinho, com o Barbieri no comando técnico agora, e conseguiu um excelente resultado, porque no primeiro turno ele perdeu aqui em Três Corações de 3-0 para a equipe do Uberlândia, e agora conseguiu esse importante resultado. E quarta-feira, contra o CAP, eu confio plenamente, acredito que o Atlético possa sair de lá com uma vitória. Tá. E mesmo se não conseguir uma vitória, se conseguir apenas um empate na quarta-feira, somar um ponto, pode decidir a vaga em casa, no próximo domingo, contra o Montes Claros, que tem apenas 5 pontos na competição, é o lanterna da competição e está praticamente rebaixado. E com certeza a torcida de Três Corações vai fazer a festa no estádio, caso o time consiga esse acesso. Agora, se o seu time tivesse numa má fase, o que você faria? Olha só, a torcida do Tupi fez um protesto bem diferente, né? O Júnior colocou a imagem aí pra gente, olha só. A torcida postou em uma rede social um desafio contra o time, pedindo um jogo, isso mesmo, um jogo entre torcida e clube. Caso a torcida vença, eles vão poder continuar protestando contra essa equipe. Uma maneira bem diferente, né, Denilson? É, diferente, inusitada de cobrar. O problema é esse, né? Será que ganha? Sempre é válido cobrar a equipe desta forma, né? Sempre é válido, sim, né? Não sei se vai funcionar, né? Se bem que o Tupi venceu o final de semana, né? Venceu por 3-0. Temos até um lance aí, pedir para o Júnior mostrar pra gente, um lance bem inusitado também dessa equipe do Tupi, que não faz uma boa campanha, né, Júnior? Olha só, uma cobrança de falta, uma jogada ensaiada. Olha só, Lenilson, olha só, Henrique, qual a sua opinião a respeito desse lance bizonho aí, podemos dizer? Foi contra o Boa na quarta-feira lá. Que é isso, mano? Ninguém foi na bola. Aí a zaga tirou. Que é isso, Henrique? A torcida tem razão de protestar dessa forma? Tem razão, sim. Olha só, cadê o jogador para chegar? O time do Boa, praticamente, todo mundo dentro do gol ali, fechando. E aí ninguém chuta, olha só, fica esperando, aí a zaga vai e tira, foi mais esperto. Falta de entrosamento, nervosismo na hora, deixa para um, deixa para outro, que vai você, vai eu, ninguém foi ninguém. Na verdade, a torcida do Tupi fala que é um time mediano, um time de amador, e por isso eles fizeram esse protesto aí, esse desafio contra a equipe. Agora, olha só, vamos para o intervalo e daqui a pouco voltamos com mais informações do esporte para você.